Estamos no Outubro Rosa, né, Ana Karina Castro? É um mês dedicado à conscientização, à prevenção, ao combate ao câncer de mama, né, à saúde da mulher de um modo geral. E a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no 12 em Ponto, porque a gente sabe, né, o câncer de mama é uma das doenças que mais matam as mulheres, né? Tiago, mais de 8 milhões de mulheres morrem de câncer de mama por ano. Muita gente. A gente tá aqui hoje recebendo Rafaela Gimenez, que é psicóloga lá da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, pra gente falar também, Ana, sobre como as mulheres podem encarar melhor esse momento, né, do combate ao câncer de mama. A gente sabe que o problema ele é biológico, é físico, mas a cabeça precisa estar muito bem preparada para enfrentar tudo isso, né? Tudo bem, Rafaela? Seja bem-vinda a 12 em Ponto. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Rafaela, o psicólogo é um profissional importantíssimo, né, nessa equipe multidisciplinar que atende um paciente oncológico. A partir do primeiro momento, quando a paciente recebe um diagnóstico de câncer, aquilo ali já é uma notícia que impacta, que já abala o emocional. Isso. Na verdade, o câncer é uma doença, né, multifatorial, né? E embora ela esteja localizada muitas vezes na mama, né, enfim, em algum órgão específico, mas a gente compreende que existem repercussões emocionais, sociais, físicas, né? Então, a gente, hoje em oncologia, não se fala mais só em tratamento físico, né? A reabilitação daquele órgão específico, né? Hoje a gente já entende que o paciente, não só o paciente, mas a família também, que é algo que é muito importante a gente explicar aqui, colocar, que o paciente e a família também são pontos de cuidado muito importantes, né? A gente não cuida só da mama, assim como a gente não cuida só da paciente, a gente cuida da paciente, da família também. Agora, só, Tiago, é importante a gente falar, né, desse tratamento psicológico, porque muitas vezes é a cabeça quem orienta, quem determina o tratamento, né? Se a paciente se entregar àquela doença, não tiver força para enfrentar, muitas vezes até dificulta o tratamento físico, não é, doutora? Isso. O que acontece é que o câncer é uma doença que ela é muito estigmatizada, né? Ainda hoje, apesar de todos os avanços, né, tecnológicos, os avanços no tratamento, ainda existe muito estigma, né? Então, muitas vezes, quando a gente recebe um diagnóstico oncológico, né? Muitas vezes a primeira coisa que vem na cabeça, né? São bem associadas a situações ruins, é como se não fosse dar certo e tudo. E o trabalho do psicólogo, ele já entra, né? A partir desse momento, né? A gente tenta verificar junto com o paciente quais são os recursos que ele tem, tanto internos, né, emocionais, como externos, suporte da família, né, para que ele possa vivenciar esse processo da melhor forma. A gente entende que essa questão emocional, ela impacta diretamente na adesão ao tratamento, né, porque se eu começo um tratamento imaginando que não vai dar certo, né, desinvestida, provavelmente eu não vou seguir direitinho as orientações médicas, né? As minhas repercussões emocionais, pacientes depressivos, a gente vê que a taxa de sucesso é bem menor do que os pacientes que não têm a depressão ou que não tratam depressão. Então, impacta diretamente no sucesso do tratamento. Rafaela, é importante dizer também, existe um ramo da psicologia especializado a isso no atendimento aos pacientes oncológicos. Tem, portanto, um profissional da psicologia que ainda está mais preparado para oferecer esse suporte. E onde encontrar esses profissionais? Isso. Existe uma especialidade dentro da psicologia que se chama psico-oncologia, né? A interface entre a psicologia e a oncologia. É muito importante que o paciente com câncer e seu familiar, ele receba, né, um tratamento, um acompanhamento que venha de um profissional especializado. A gente entende que os aspectos emocionais relacionados ao momento do tratamento oncológico, eles são muito específicos, né? Uma pessoa que está em tratamento oncológico, por exemplo, provavelmente vai estar muito mais ansiosa do que eu e você, por exemplo. Então, se é alguém que não compreende, muitas vezes ele nem consegue oferecer aquele tratamento adequado, né? Porque a gente entende que os parâmetros são outros, as vivências são outras, né? E fora que a gente não trabalha isoladamente. A gente precisa a gente tá junto com a equipe, tá junto com a equipe de enfermagem, junto com a equipe médica. A gente precisa dialogar também. Então, lá na Liga, né? Geralmente em centros de oncologia, em clínicas de oncologia, né? São os lugares em que vocês vão encontrar profissionais especializados, né?
psicólogos especialistas em oncologia. Como é que é esse trabalho psicológico com o paciente oncológico? O que é que vocês miram, assim? Qual é o alvo, assim? Como é que é feito? Vocês trabalham o quê? Autoestima, força? Geralmente o tratamento psicológico para o paciente e a família do paciente oncológico, ela tá muito direcionado a esse momento. Então a gente procura rastrear se o paciente está aderindo bem ao tratamento e como é que a gente pode fazer, né, para melhorar essa adesão ao tratamento. Como é que está a comunicação entre o paciente e a família, né? Ainda existe um mito, né, de que será que conta, será que não conta, né? Então isso é algo que a gente procura trabalhar também, né? A gente procura facilitar a adaptação do paciente ao tratamento, né? Tem essa questão da autoestima, né? Que é muito falada. Geralmente perto do cabelo e dá uma tristeza quando você está nesse momento. Então... exato. Então, assim, a gente também precisa dar um suporte para que esse paciente consiga se adaptar da melhor forma possível, né? A gente entende que o tratamento, ele envolve perdas importantes. Às vezes envolve a perda da mama, a perda dos cabelos, né? Diferenças no peso, ou emagrece ou engorda. Então, ele precisa ter um suporte emocional para vivenciar isso da melhor forma possível. E não só durante o tratamento. No final, depois do que o paciente termina o tratamento, ele precisa de um suporte para voltar à vida que ele tinha antes. Né? Porque depois de 6 meses, 1 ano afastado do trabalho, né? Afastado dos papéis sociais que ele cumpria antes, muitas vezes, depois que termina, ele precisa também de um suporte psicológico para retomar essa rotina. Perfeito. Rafaela, como é que funciona o trabalho da psicologia oncológica lá na Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer? Tem um setor especializado para isso, né? O ouvinte que está nos acompanhando, que eventualmente esteja enfrentando esse problema ou conheça alguém que precise dessa assistência, como é que funciona o atendimento lá? Lá na Liga, nós temos 3 unidades, né? Uma unidade é a unidade ambulatorial, que é o SECAM, e nós temos também a Policlínica e o Hospital Luiz Antônio, que são os 2 hospitais em que o paciente fica internado, né, caso haja necessidade. Lá na Liga nós oferecemos o tratamento ambulatorial para o paciente que não está internado, mas que ou o médico ou alguém da equipe ou que o próprio paciente ou a família solicite o acompanhamento psicológico. Então ele pode procurar o SECAM, né, desde que ele esteja fazendo tratamento na Liga, né, para receber esse acompanhamento. E os pacientes internados, tanto no Luiz Antônio como na Policlínica, né, da Liga, eles também recebem, os pacientes e família também recebem o suporte psicológico sempre. Perfeito. Agradecer aqui a Rafaela Gimenez, psicóloga da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, falando pra gente sobre essa assistência aos pacientes com câncer, especialmente as mulheres nesse Outubro Rosa com câncer de mama. Obrigado, Rafaela. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.